Bom dia para você que nos acompanha de casa, que está na estrada, talvez aí com o celular conectado, que já chegou no seu destino de férias. Hoje é domingo, dia 28 de dezembro, último culto de 2025, e nós vamos falar já já e cantar já já muito sobre gratidão. Nesses dias aí finais do ano, muita gente, eu pelo menos, e sei que muita gente também tem esse hábito de fazer um balanço do ano, de dar uma revisada no que aconteceu, se atingiu as metas que escreveu lá em janeiro, e também de olhar para o que não deu certo. Mas nessa manhã eu quero te convidar para não olhar para o que não deu certo, para não lembrar do que não deu certo, das metas não atingidas, mas de encher o seu coração de gratidão, porque foi um ano no qual o Senhor não te abandonou, o Senhor esteve do seu lado. E é por isso que nessa manhã nós vamos encher o nosso coração e os nossos lábios de gratidão. E, como diz a palavra do Senhor, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia está recheada de outros versos também sobre gratidão. Por exemplo, Salmos 92, 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. E aí a gente pode passar o culto inteiro falando sobre gratidão ou lendo na palavra do Senhor sobre gratidão. Mas a gente vai seguir aqui com o nosso cronograma. E vamos dar início ao nosso culto com uma palavra de oração. Convido você a, nesse momento, abandonar a sua xicrinha de café, fechar os seus olhos aí para a gente conversar com o Senhor um pouquinho. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia na vida de cada um de nós. Hoje nós estamos fisicamente distantes, mas estamos unidos em espírito pelo nome do Senhor. E que nessa manhã, cada um de nós, onde quer que estejamos, e as nossas famílias, nós sejamos tocados pelo Senhor. Recebe agora o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Traz ao nosso coração, traz à nossa memória todos os motivos que cada um de nós tem para agradecer, mesmo que nem tudo tenha dado certo. A tua fidelidade esteve conosco, o Senhor esteve conosco, e isso é um grande motivo para enchermos os nossos lábios com um sorriso e com muita gratidão nesta manhã, Senhor. Sê conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá dar início ao nosso período de louvor. Convido você, não precisa ficar em pé, como você ficaria aqui na igreja, mas leve o seu coração aí ao Senhor. Nós vamos iniciar de verdade cantando Graças Dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus,
Louvo-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. E aí, enquanto você cantava essa canção, sua memória funcionou aí? Você conseguiu lembrar de vários motivos, de várias coisas que aconteceram com você ao longo desse ano para agradecer ao Senhor? Esse é um exercício que a gente tem que fazer não só agora no final do ano, mas ao longo do ano inteiro, exercitar a gratidão no nosso dia a dia, porque o Senhor é sempre conosco. E é por isso que a gente vai bem dizer ao Senhor hoje e levar isso como um hábito para o nosso 2026. Bem dizer ao Senhor. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai. Se cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltai. O sol raiou, novo dia chegou. É tempo de louvar a Deus por tudo que já foi e por tudo que está vindo. Quero cantar até o entardecer. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltai. És rico em amor e misericórdia, teu nome é grande, tu, Senhor, és bom. Por tua bondade vou seguir cantando. 10.000 razões pra te adorar. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai. Sim, cantai ao Senhor, ó meu ser, seu santo nome exaltai. E quando então eu chegar ao fim e o meu viver por aqui findar, logo eu vou te louvar pra sempre.
e por muito mais. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar. Sim, cantai ao Senhor, oh meu ser, seu santo nome exaltar. Seu santo nome exaltar. Seu santo nome exaltar. A gente falou em 10 mil razões para adorar, louvar ao Senhor por 10 mil anos. E às vezes isso parece um número tão grande, mas com certeza a gente tem muito mais do que 10 mil razões para adorar o Senhor pelo nosso 2025. E também agora pela palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações por meio do pastor. Olá, querido irmão, querida irmã. Que bom estarmos juntos no último domingo de 2025. Eu queria que você pensasse rapidamente comigo. Nós pudéssemos trazer alguém lá da Idade Média, ou talvez um dos nossos bisavós, que viveram há 100, 120, 150 anos atrás, para que eles pudessem passar um dia conosco, um único dia lá na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade. O que eles achariam? Penso que eles achariam que nós vivemos em um paraíso. Afinal de contas, nós temos água encanada. Melhor, nós temos água quente encanada, algo que nem os reis tinham. Nós já temos a anestesia. A única dor que você precisa sentir num procedimento é a dor da aplicação da anestesia. Coisa recente. Nós temos todo o conhecimento do mundo na palma das nossas mãos. Nós temos o iFood, não é uma propaganda, mas é para mostrar para você como nós somos privilegiados. Nós podemos escolher em um vasto cardápio com culturas ao redor do mundo, escolhermos aquilo que nós queremos comer. Em 30, 40, 50 minutos, a comida está na porta da nossa casa. E quando a gente olha os livros, os relatos históricos, nós vemos que nós vivemos como os imperadores. Só que, no entanto, quando olhamos as estatísticas dessa geração, nós vemos que somos a geração mais ansiosa, mais medicada e, curiosamente, a geração mais reclamona da história. Como isso é possível? Como nós podemos ter tanto e agradecer tão pouco? Um filósofo inglês, também era teólogo, chamado Gilbert Chesterton. Ele dizia que o pior momento para um ateu é quando ele se sente profundamente grato, mas ele não tem a quem agradecer. E aí eu diria que o problema do homem moderno, o problema dessa geração, ele é o oposto. Porque nós temos até quem agradecer, mas a gente perdeu a capacidade, a gente perdeu a sensibilidade de sentir gratidão. Por que isso acontece? Por que nós não sentimos mais gratidão? Por que nós deixamos a gratidão de lado, principalmente na época que nós estamos vivendo, final de ano? A nossa cultura, o homem moderno, ele é treinado para acreditar na lógica do se, do então. Se eu conseguir aquela promoção, então eu vou ser grato. Se eu casar, então eu vou ser feliz. E hoje em dia está assim, se eu me separar, então eu vou ser mais feliz ainda. Se o próximo ano for melhor, então eu vou dar graças. Nós condicionamos a nossa gratidão com a circunstância. Nós nos tornamos consumidores da vida. Nós avaliamos o ano como quem avalia um produto da Amazon, do Mercado Livre, do Magazine Luiza. Se o ano entregou aquelas coisas que eu queria, eu vou lá e dou 5 estrelas. Agora, se o ano que se passou eu tive sofrimento, dor, atraso, eu vou dar 1 estrela. E dependendo de como for, eu ainda vou abrir uma reclamação no saque do universo. Quando nós abrimos a palavra do Senhor,
nós damos de cara com algo que soa até ofensivamente a nossa sensibilidade moderna da cultura da qual estamos inseridos. Apóstolo Paulo, quando escreve a uma igreja perseguida, uma igreja sofredora, ele lança um desafio radical. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz: sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vejam como o apóstolo Paulo é audacioso. Ele não está dizendo sejam gratos pelo que é bom. Ele está dizendo sejam gratos em todas as circunstâncias. Isso destrói a lógica do se, do então. Para o apóstolo Paulo, a gratidão ela não é uma reação ao que acontece fora de nós. A gratidão é uma posição que acontece dentro de nós, é uma posição do nosso coração. Se você acha que a gratidão é apenas uma questão de boas maneiras, da mesma forma que nós ensinamos os nossos filhos a agradecerem, a falarem obrigado, a serem gentis, você ainda não entendeu o cristianismo. A ingratidão é como se fosse um ácido. Ele corrói a nossa gratidão, a nossa alegria, ele corrói os nossos relacionamentos, ele acaba com a nossa paz. Quando nós abrimos a Bíblia, no primeiro capítulo de Romanos, nós somos alertados que o primeiro passo para nos distanciarmos de Deus não é quando assassinamos, quando roubamos ou quando cometemos qualquer outro tipo de pecado, a não ser a ingratidão. E aí eu te pergunto, como a gente pode quebrar esse ciclo? Como nós podemos ser verdadeiramente gratos em um mundo que nos dá tantos motivos para sentirmos inveja, mágoas, medo? E é isso que nós vamos explorar nessa manhã. Quero pensar com você 3 pontos. O primeiro deles é a raiz da ingratidão, ou seja, o problema do nosso coração. Depois vamos ver a verdadeira gratidão, a base estabelecida na graça do Senhor. E por último, nós vamos ver que isso existe um custo. E esse custo é a cruz. Nós vamos ver o custo da gratidão. Mas primeiro, a gente precisa entender por que é tão difícil ser grato. Eu tenho uma resposta simples, curta e direta para você. É tão difícil ser grato por causa da idolatria. O mundo nos ensina que nós somos os escritores da nossa vida. O mundo moderno fala que nós somos os arquitetos, os construtores do nosso próprio destino. Que a nossa identidade ela é construída através do nosso desempenho. Então, se você trabalha duro, você consegue. E aqui o problema começa, especialmente nessa época do ano. Quando nós abrimos as redes sociais, seja o Instagram, LinkedIn, YouTube, até mesmo os status do WhatsApp, a gente regularmente vê a retrospectiva e aquilo que as pessoas estão fazendo nesse tempo de férias. As viagens perfeitas, as famílias sorridentes, os bônus salariais, os presentes que aos nossos olhos são impagáveis. E o que aquilo gera em nosso coração? Para a grande maioria das pessoas, uma ingratidão instantânea. E aí nasce a inveja. E por que a inveja ela dói tanto? Porque, no fundo, a gente acha que Deus também deveria nos dar aquela vida instagramável. Deus também deveria nos dar aquelas férias no paraíso tropical. Deus também deveria nos dar o melhor e o bônus mais gordo do nosso trabalho, da empresa da qual nós trabalhamos. A inveja, ela latejando em nosso coração, ela nos diz, poxa, você trabalhou tanto nesse ano, aliás, você trabalhou mais do que seu chefe, você deveria ganhar mais do que ele, olha lá, ele lá na viagem dos sonhos e você o quê? Fazendo faxina para sua mulher? Olha lá o irmão da igreja, você é uma pessoa muito mais amável, muito mais carinhosa, você é uma pessoa tão bondosa, e olha lá onde ele está, o que ele ganhou, o que ele conquistou. Por que eles têm isso e você não? Quando esse tipo de pensamento começa a corroer o nosso coração, é porque o eu está no trono. O sucesso do outro começa a ser uma afronta pessoal a você.
A inveja nada mais é do que uma ingratidão comparativa. É olhar para o prato do outro e dizer que a comida que Deus colocou no prato do outro é melhor do que a sua, ou não é boa o suficiente, mesmo antes de ter experimentado o seu prato. Quando você acredita que você é o autor do seu sucesso, a gratidão é algo impossível. Porque você vence, você se sente orgulhoso. Eu construí isso. Só que da mesma forma, quando você perde, ou seja, quando o outro vence, você se ira, você sente a inveja. Você consegue entender a gravidade que há nisso? A ingratidão, ela é essencialmente uma apropriação indébita da glória de Deus. É olhar para os recursos que são de Deus, por exemplo, a nossa vida, o nosso fôlego, a nossa capacidade intelectual, o nosso pensar, e colocar neles, em tudo isso, na nossa vida, no nosso fôlego, na nossa capacidade, a nossa assinatura. O problema é que quando nós vivemos com a mentalidade de dono, nós tratamos a vida como se fosse um salário que nós merecemos. Mas ela não é um salário, ela é um presente que nós recebemos, é uma dádiva de Deus. Quem vive cobrando salários de Deus nunca entenderá e sempre viverá frustrado, exausto pelas comparações. Quando entendemos que somos presenteados dia após dia pela graça, pela verdadeira graça, nós paramos de olhar com inveja, nós paramos de olhar de cima para baixo. E aí, querido irmão, eu falo que isso não é através da nossa própria vontade, mas sim mudando através da lógica que nós temos no Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, ele diz: o que você tem que Deus não tenha lhe dado? E se tudo que você tem vem de Deus, por que se orgulha como se fosse uma dádiva? Pense na matéria-prima da sua vida. A sua inteligência, ela não é uma conquista, ela é um empréstimo genético de Deus. Sua saúde não é apenas uma boa gestão, uma boa alimentação, exercícios físicos regulares. Ela é uma fragilidade sustentada por Deus a cada batida de coração, a cada meiose, a cada mitose, a cada sinapse. As oportunidades que apareceram foram portas abertas que Deus abriu e não foram os muros que eu e você derrubamos. E tudo que nós temos é um presente e não é um salário. Não há um espaço para a superioridade. Quando essa realidade está cravada em nossos corações, nós paramos de olhar para os outros de cima para baixo. Eu queria que você pensasse nas pessoas invisíveis que serviram você nesse ano. Talvez os porteiros, as faxineiras, o entregador do iFood, o garçom. Por que muitas vezes nós somos ingratos e somos indiferentes com eles? Por que lá no fundo a gente acha que nós somos superiores? Achamos que a nossa posição é fruto do nosso mérito e que a posição deles é fruto da falta de mérito deles. Isso daí nada mais é do que uma arrogância de classe, uma arrogância social. Mas a lógica da graça é ao contrário. A lógica da graça nos diz: eu sou o mendigo espiritual que encontrou o pão. Tudo o que eu tenho é a graça. E tudo é presente, eu não sou melhor do que ninguém. Isso gera dentro de nós um sentido de gratidão. E aí é uma gratidão horizontal. Você começa a olhar nos olhos das pessoas que servem a você e você diz obrigado, não como um hábito social, mas você reconhece a dignidade do trabalho delas. Você percebe que Deus usa o trabalho delas para sustentar a sua vida. Isso é a graça transformando os direitos em presentes. Eu queria que você imaginasse agora você na praça de alimentação de um shopping. Você vai lá, escolhe o restaurante que você quer comer, você acessa o cardápio, vê o cardápio, escolhe aquilo que você vai comer, vai até o caixa, faz o pagamento, fica na mesa, espera muito, você vai lá, reclama, e depois de algum tempo,
a comida chega na sua mesa. Só que quando essa comida chega, ela já chega mais fria. E aí, quando você está lá comendo, você vê uma proteína que você não pediu, uma proteína com asas. Você vai tomar um gole do seu refrigerante, está sem gás. Você simplesmente larga aquela comida e vai embora. Reclama com o caixa, vai lá, desfere, porque afinal de contas você pagou por isso. Agora eu queria que você imaginasse essa mesma praça de alimentação. Uma pessoa que está faminta, só que não tem 1 centavo no bolso. E ela vê aquela bandeja que você deixou. Um vasto prato, mesmo com aquela proteína com mosca. Ele vê aquele refrigerante geladinho, talvez com um pouco menos de gás do que a gente esperava. E ele se sente profundamente grato. A fome que tanto tinha foi saciada por um prato de comida e um refrigerante. A gente entende que o Evangelho nos diz que somos pecadores, mas que nós somos convidados para assentar no banquete do Rei. Quando nós entendemos que tudo que nós temos é presente de Deus, é dádiva de Deus, e que nós estamos desfrutando do banquete do Rei, a nossa arrogância, ela deve morrer na hora. Nossa gratidão deve transbordar. Porque a única coisa que eu e você merecemos quando nós nascemos é a condenação. Só que essa condenação, ela não existe mais, porque nós olhamos para a cruz. Cristo nos faz livres. E é por isso que você pode me perguntar, e as mágoas? Pastor, esse ano eu fui tão ferido, eu tive tantas decepções, eu carrego em meu corpo cicatrizes de uma traição, de uma decepção. Como eu lido com isso? Esse é o nosso terceiro ponto. A gratidão cristã, ela é o combustível para o perdão. O ressentimento, ele é oposto à gratidão. O ressentimento é você manter uma contabilidade, uma planilha de Excel detalhada, com todas as dívidas de todas as pessoas que têm com você. E você pode dizer, olha, você me deve e eu vou fazer você pagar aquilo que você me deve. Só que Jesus nos ensina a soltar essa dívida. Como nós fazemos isso? Quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Naquela noite, Jesus foi traído. Pense nisso. Na noite da maior traição da história, Jesus, ele pega o pão, ele reparte e ele dá graças. Jesus, ele tinha todos os direitos, mas Jesus abriu mão de todos eles. Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, Jesus foi torturado. Ele absorveu uma dívida impagável, a nossa dívida perante Deus. E quando você olha para o que Deus fez, para o que Deus perdoou em você através de Cristo, o seu coração deve se derreter. E aí você percebe que Deus não te tratou conforme os seus pecados. Ele tratou com graça, com a graça de Cristo. Então como que eu posso agarrar no pescoço do meu irmão por uma dívida muito menor do que a minha com Deus? Quando nós olhamos através da lente da cruz, quando olhamos com a gratidão pela cruz, a palavra do Senhor nos incentiva e nos exorta a perdoar. Eu queria falar para você que talvez tenha essa mágoa, essas feridas, essas cicatrizes geradas nesse ano ou em tempos passados, para que você olhe para o ano, olhe para aquela pessoa que te feriu, algo tão errado, tão doloroso, e doeu e talvez ainda doa, mas eu queria que você pensasse na gratidão da salvação conquistada de Jesus para você. Deus,
Ele é muito bom conosco. Deus livrou as nossas dívidas. A nossa dívida era muito mais alta do que as dívidas que as pessoas têm com você, aquelas que te feriram, aquelas que te magoaram, aquelas que fizeram algo errado contra você. Por isso, a recomendação e a exortação da palavra do Senhor é que você libere perdão por gratidão àquele que te libertou. Isso não é negar o mal, mas é vencer o mal com a superabundância da graça, com a superabundância do bem que vem de Deus. Romanos capítulo 8, verso 32 nos garante: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Por isso, eu tenho algumas propostas práticas para você, tanto nesse final de ano como para o novo ano que se inicia. Baseado naquilo que nós vimos, 3 aplicações práticas para você. Primeiro, use a gratidão para matar a inveja. Nessa semana, quando você sentir aquela agulhada, aquela pontada ao ver o sucesso de alguém, queria que você parasse e fizesse uma oração genuína, específica, pela bênção daquela pessoa. Diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor deu isso àquela pessoa. Eu reconheço que a tua graça é suficiente para mim e que o sucesso dele não é o meu fracasso. Quando você faz essa oração genuína, sincera, saindo do seu coração, o eu entronado, o ego que corrói tanto o nosso coração e a nossa vida, ele está sendo trocado pela gratidão a Deus. Depois, agradeça as pessoas, talvez aquelas pessoas invisíveis, não apenas como uma educação, mas como um verdadeiro ato cristão. Identifique aquelas pessoas que servem a você, que servem a sua família no dia a dia e que às vezes passam despercebidas. Pare, olhe nos olhos delas, agradeça pelo trabalho, agradeça pela dedicação, reconheça que é Deus cuidando de você através da vida delas. Quebre toda e qualquer tipo de barreira de classe com a humildade da graça. Por fim, e talvez o mais difícil de todos, mas entenda e ofereça o perdão como uma oferta de gratidão. Talvez alguém que você precisa perdoar ainda esse ano. Lembre-se que o ressentimento, ele é uma prisão. Ele nos aprisiona, nos deixa fechado, trancado. Use a gratidão como uma chave para sair dela. Ore ao Senhor: Senhor, eu sou tão grato pelo perdão do Senhor na cruz, eu decido não levar a mágoa para o próximo ano em relação a essa pessoa. Por gratidão a Ti, eu abro mão do direito da vingança e eu perdoo aquela pessoa. E libere perdão com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Queridos irmãos, finalizando, eu tenho um segredo para você. Um segredo que talvez você já saiba, mas que você precisa também ser lembrado da mesma forma que eu preciso ser lembrado todos os dias. A nossa alegria, ela não é condicional, ela não é agregada, ela não está em alguma coisa, ela está em alguém. Esse alguém é Jesus. Nossa alegria é perceber o quanto nós somos amados por Deus, o quanto nós temos tudo em uma pessoa. Nós possamos entregar o resto do nosso ano, nós possamos entregar o ano de 2026 aos cuidados daquele que nos ama. Não simplesmente para que sejamos abençoados, mas que tenhamos a presença constante de Deus em nossas vidas. Com Deus em nós entendemos que a alegria, ela vem ao amanhecer. Que nós somos atingidos pela graça do Senhor. E dia após dia, as misericórdias do Senhor são renovadas em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo ano que se finda. Nós agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu sustento. E nós queremos pedir perdão
pela cegueira dos nossos corações. Perdoa as nossas invejas, quando a gente olha para o lado e vê algo que talvez a gente gostaria tanto, mas não é aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Perdoa a nossa arrogância quando nós olhamos de cima para baixo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sofreu, o Senhor se entregou para que nós possamos ter vida. Por isso, nos dá força para perdoar, assim como fomos perdoados através do seu sofrimento na cruz do Calvário. Nós queremos um coração grato, não pelas circunstâncias, mas apesar delas, porque o Senhor é bom. Nós pedimos a tua bênção, a tua proteção e a tua presença constante e infalível para as nossas vidas no próximo ano. Em teu nome, amém. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer. Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus.